O Samuel Elisvaldo fez um pedido de abertura da CPI para apurar possíveis crimes praticados pelo prefeito. E, como foi lido aqui o requerimento pela colega vereadora aqui, Doraci, que é secretária da Casa, só para vocês terem conhecimento um pouco, é um trabalho aí agora meio puxado, são 90 dias que a comissão, composta aí por Maria Lísia, Getúlio, Elisvaldo e Antônio Dias, por enquanto ficou formado por eles a comissão. Agora o presidente tem até 48 horas para baixar a portaria dessa comissão, e nessa comissão vão eleger o presidente, o relator, o membro e o suplente, para dar início aos trabalhos de investigação, depoimento de testemunhas e tal. Mas, na realidade, o requerimento aqui que a vereadora, a secretária da Casa leu, passando para vocês aqui, é o seguinte: o primeiro fato aqui se trata daquela creche para a infância lá em cima, no valor de quase R$1 milhão, que já deveria ter acabado há muito tempo, e como até agora não foi acabada, a prefeitura também, por obrigação, se houve um erro com a empresa no executar a obra, por obrigação a prefeitura deveria abrir uma ação contra a empresa por ela não ter executado a obra. Se a prefeitura não fez isso, então a gente entende, é lógico que isso vai ser apurado para saber se entende-se que a prefeitura tem uma participação. Porque se eu libero uma verba para uma empresa executar tal obra e essa empresa não executou, cabe a mim como prefeito denunciar a empresa que não executou a obra, já que ela recebeu o dinheiro. Então, já que a prefeitura não fez isso, então a gente tem esse pensamento de que a prefeitura está fazendo parte de tudo isso aí. Uma das denúncias no requerimento é essa. E também tem vários fornecedores, que forneceram materiais para a obra, e a obra também não consta esses materiais na obra, como consta aqui na CPI. Um outro fato é a empresa GW2, que pegou a obra ali daquela ponte ali próximo ao comércio de Aurito para fazer as cabeceiras da ponte. Veio uma verba primeiro para a execução da ponte que foi aplicada, ok. Depois veio uma outra verba de 132, quase 133 mil reais para a execução das cabeceiras da ponte. O interessante é que o seguinte: as verbas são liberadas por etapa. Um exemplo, primeiro a prefeitura libera, só um exemplo, 30 mil reais para a execução para iniciar a obra. Depois que a empresa executa essa primeira etapa, vai o engenheiro, faz a medição e entrega esse relatório ao prefeito dizendo que a primeira etapa da obra foi concluída, para que o prefeito libere a segunda parte da verba para executar a segunda etapa da obra. O que aconteceu? Foi o engenheiro, fez a medição, alegando que a primeira etapa foi concluída, sendo que nem sequer o tijolo foi colocado. E aí o prefeito foi lá e liberou a segunda etapa da obra. Então isso aí para mim já caracteriza o crime, ou seja, o engenheiro por obrigação deveria falar que a empresa jamais fez alguma coisa na obra, aí o prefeito não liberaria a segunda parte da verba e denunciaria a empresa também, coisa que não aconteceu. O terceiro fato aqui, também a GW2, é a quadra lá do Talismã, no valor de quase R$41 mil, que também só consta lá o meio-fio. Não foi feita a quadra e foi liberada as verbas do mesmo jeito, a empresa também não executou. A mesma GW2. Tem uma outra aqui também de quase R$71 mil, que também é a GW2, que é o calçamento. Quando chega uma verba no município, a prefeitura, por obrigação, faz uma licitação para que empresas naquele ramo disputem essa licitação, e a empresa que ofereceu o menor valor para fazer a obra é a que ganha aquela obra. Então o que acontece? Vão 3 empresas, A, B e C, disputar a licitação. Se a empresa A ganhou, ela vai pegar a obra. A empresa B e C fica fora, a empresa A que vai executar a obra porque ela ofereceu o menor preço. Agora, quando a empresa A ganha a obra, que foi o caso aqui, a GW2, ela por obrigação, ela recebeu a verba para executar a obra. Ela por obrigação, ela tem que contratar mão de obra para executar a obra. Neste caso aqui do calçamento, o que fez? A GW2 saiu, ganhou a obra, saiu fora
e a prefeitura usou a mão de obra da prefeitura para executar a obra. Aí eu te pergunto, cadê o dinheiro então da GW2 que recebeu? O que entende-se é que a GW2 ficou com dinheiro, com participação provavelmente da prefeitura, e a prefeitura usou a verba pública que é paga ao funcionário para executar uma obra que era de responsabilidade da GW2 e não do funcionário da prefeitura. Porque aqui nós temos vários aqui funcionários que fizeram o serviço, não era competência do funcionário da prefeitura, e sim da GW2. É outra denúncia também. Um outro item aqui é da empresa Costa Dias Limitada, no qual um dos proprietários é Hélio Carvalho, que era o Rodrigues Carvalho, que é o seguinte: houve uma licitação, a empresa dele foi a vencedora daquela obra lá da creche e dessa outra obra aqui também, de calçamento na zona rural. O que acontece? Primeiro ele ganhou a licitação no menor preço de R$117 mil. As duas empresas que estavam disputando com ele foram desclassificadas por falta de documento, segundo é o que consta em todo o processo. E o que acontece? Após as duas empresas terem sido desclassificadas, mas o valor da obra, o valor orçado da obra era de R$154 mil. O que fez? Mandou-se cancelar todo o ato de licitação, todo o ato que foi feito ali, a ata, inclusive já tinha sido feito o ata, no qual a empresa dele ganhou, com valor de 117, foi feito o ato, foi feito contrato para a execução da obra, reconhecido firma, assinado pelo prefeito e tudo mais. Após tudo isso, eles viram que do valor de 117 para 154 mil, que era o que estava sendo disponibilizado, estava tendo aí uma perca. O que eles fizeram? Não, pera lá, já que as duas empresas perderam por falta de documentos, então cancela, anula tudo isso aí e levanta esse valor aí. Aí o que fez? Hélio Rodrigues Carvalho aceitou, tirou o que foi feito na primeira etapa, que era de 117, e aproximou do valor que estava sendo disponibilizado de 154, e de 117 ele pulou para 152. O que a prefeitura deveria ter feito? Isso é fraude, é crime. O que a prefeitura deveria ter feito? Deveria ter rasgado a ata e rasgado o contrato da primeira, que era 117. Por falha deles, eles não fizeram isso, ficou constando de uma obra só. Duas atas, uma no valor de 117 e depois a outra alterada no valor de 152. E um contrato assinado de 117 pelo prefeito, reconhecido firma, e depois um outro contrato de 152. É fraude de licitação, isso é crime. É outro caso aqui que está para ser apurado na CPI. Tem também aqui a questão do genro do prefeito, Johnny, todos conhecem o esposo de Kelly. Tem aqui um contra-cheque dele no valor de um único mês, no valor de R$15.300. O salário dele de R$15.300 em apenas um único mês. Maior do que o salário do próprio prefeito e maior do que o salário do médico do município, que são os funcionários aqui do município de maior salário, é o prefeito e o médico. Ou seja, R$15.300. Então, tem também a questão das assinaturas, que provavelmente, pelo que está aqui, quando o prefeito assinou convênios com o governo, a assinatura é de uma forma. Já as assinaturas do prefeito com as empresas aqui está um pouco diferente, então é outra coisa para ser apurada também pela CPI. Tem aqui também a questão do colega vereador Recife, que assinou num documento no qual consta a prefeitura pagando particular um conserto de um carro que é da empresa Rimauari, que todos têm conhecimento que todos sabem que no papel do documento não é, mas quem gerencia a empresa é Osmar Monteiro Gaspar Filho, conhecido como Adriano Renon. Outro fato também para ser apurado. Então as denúncias são essas. O que é a CPI? A CPI, a palavra. Então CPI significa Comissão Parlamentar de Inquérito, ou seja, de investigação. Tudo isso que foi... Ó, presidente, cadê o livro?
aí. Tudo isso que foi falado de todas essas empresas está aqui neste livro. São as provas de que realmente houve um crime, houve um desvio de verba, mas tem que ser apurado pela CPI. A CPI está aqui para isso, né? É para apurar mesmo. Vão intimar pessoas, vão ouvir depoimentos, vão levantar outros documentos que não estão aqui no decorrer do depoimento das pessoas envolvidas. Infelizmente, tem muita gente que está envolvida aqui, que a gente talvez não gostaria que estivesse, mas esse é o processo natural da CPI. E no decorrer da investigação, pode ser que outras pessoas também vão se envolver aqui, mas é só para questão de apuração mesmo de investigação. Para mim, não resta dúvida. O prefeito já perdeu o mandato 2 vezes na Justiça. Graças a Deus, esse papel que a Justiça está fazendo, na realidade não é da Justiça, esse papel seria da Câmara de Vereadores, mas na época, infelizmente, a gente não tinha um número de vereadores suficiente, então não tinha outra alternativa a não ser recorrer para que o Ministério Público fizesse a denúncia, que o Ministério Público fizesse a apuração e, com isso, as ações contra o prefeito. O prefeito hoje responde 4 ações de cassação do mandato de improbidade administrativa em Jacinto, responde mais 4 criminais em Belo Horizonte e responde mais um processo em Brasília, que é esse que está aí em fase de julgamento, no qual ele já perdeu em Belo Horizonte. Tem um outro que já perdeu o mandato de Jacinto, o neto do prefeito, Adriano, Osmar, não tem conhecido como Adriano Rendon, já foi preso por crimes também praticados aí na prefeitura. Para mim não resta dúvida que o prefeito é criminoso, que desviou verba e que fez um monte de coisas erradas. Mas o papel natural é esse, é fazer a apuração através da CPI. Eu acredito que com certeza os colegas, apesar de que, como vereador, a lei diz que quem estiver envolvido não pode participar da CPI, é o caso do colega vereador Reciero, que foi descoberto esse documento com a assinatura dele, então por esse motivo ele teve que ficar de fora da CPI, e por sua vez, o vereador fez ao pedido ao presidente da Câmara que me excluísse também da CPI pelo fato de meu tio ser representante de 2 obras, que é a creche para a infância e a verba do calçamento. Em minha defesa, o presidente acatou o pedido do colega vereador, o vereador fez o pedido, está no direito dele, ele fez o pedido com base no regimento, dizendo que o vereador que estiver envolvido, ou que tiver interesse pessoal, quem está envolvido é o colega vereador Reciero. Segundo ele, eu tenho interesse pessoal, que é o caso do meu tio que está envolvido. O presidente da Câmara acatou o pedido do vereador e me excluiu da participação da CPI. Na minha defesa, eu deixei claro para o presidente que eu tenho provas, antes mesmo da CPI ser aberta, eu tenho documentos onde que eu denunciei meu tio ao Ministério Público, tem o ciente do promotor de justiça, no qual ele recebeu denúncia com referente à obra da creche e à obra do calçamento do Talismã. Ou seja, não tem fundamento o pedido do colega vereador Reciero em dizer que eu tenho interesse pessoal, pelo que ele diz, em querer ajudar meu tio. Na realidade, nós sabemos que em momento algum eu tenho interesse de ajudar, até porque se eu tivesse, eu não teria denunciado meu tio na justiça. Na realidade, é para me deixar de fora da CPI para não participar da investigação como prefeito. Mas não tem problema. Eu acredito no trabalho do colega vereador Getúlio, pode ter certeza disso, acredito no trabalho da vereadora Maria Lícia, do colega Irisvaldo, do vereador Torão. Tenho certeza de uma coisa, para mim não resta dúvida que isso aqui é fato, são provas que está tudo aqui, tem contra-cheques, documentos que comprovam todo esse crime. Acredito, lógico, se puder, vou conversar com o advogado, se eu puder, vou entrar com ação na justiça, com mandado de segurança, alegando que antes mesmo de existir a CPI, eu já tinha denunciado meu tio, por esse motivo eu não tenho interesse em ajudá-lo. Então, se o juiz me conceder, provavelmente pode ser que seja anulado essa comissão e eu venha fazer parte da CPI. Se o juiz entender, se a justiça entender que eu não posso fazer parte, fazer o que é a lei, eu vou ter que cumprir, né? Então, mas só para vocês terem o conhecimento do que está acontecendo. Agora o pessoal tem um prazo aí até o presidente da Câmara baixar a portaria, tem 48 horas para baixar a portaria, e os vereadores aqui da comissão têm um prazo de 90 dias para apurar e investigar tudo isso. E se o prefeito for realmente, para mim não resta dúvida, devedor de tudo isso aqui, vai depender dos colegas vereadores aqui da Câmara em punir o prefeito. Senão, o prefeito vai ser absolvido de tudo isso aqui, coisa que eu não acredito que vai ser.
O que eu tenho para falar para vocês é isso. Vou entrar, vou conversar com o advogado e vou, se eu tiver o direito, vou entrar com recurso alegando justamente isso. E antes mesmo de assistir, eu já tinha denunciado. E não tenho interesse de ajudar meu tio. Se cometeu o erro, tem que pagar pelo erro, independente seja meu tio, seja meu irmão, seja quem for. Fui vereador para fiscalizar e denunciar quem seja corrupto. Acredito que meu tio também participou de todo o esquema e a prova disso eu tenho, é as denúncias que eu fiz contra ele. Muito obrigado.